reunião de amigos aqui da casa também, que vai distribuir lanche aí perto da rua, perto do metrô. Também é um trabalho muito importante para todos nós, né? Então vamos, depois desses avisos, agradecer então a presença de todos, né? E vamos fazer a prece inicial do dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, espiritualidade superior, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos. Deixamos nossas casas para trazer aquilo que de melhor a nossa mente e o nosso coração possa oferecer a esses amigos que nos apostam com tanto carinho. E lembrando sempre com todo o coração, com todo o fervor, com todo o entusiasmo, atenção a esses amigos, a esses companheiros que aportam a nossa casa. São pessoas que visam, antes de tudo, se esclarecer, porque através do esclarecimento as aflições, as angústias, os infortúnios vão gradativamente desaparecendo de suas almas. Vamos lembrar sempre que a doutrina espírita não tem nada a esconder. Ela é naturalista por excelência e se baseia nos fenômenos naturais. Deus, Jesus, nos oferece essas reuniões, esses dias em que possamos nos congratular com todos, com maior carinho, com maior atenção. E agora vamos passar então a nossa palestra ao nosso irmão Sérgio, que vai falar sobre a lei do retorno. E no final da reunião, da palestra, pode fazer as perguntas, sempre dentro do tema, que é para facilitar o entendimento do que foi dito, né? E ele vai ficar à disposição a todos nós. Obrigado a todos. Bom dia a todos. O tema de hoje é tirado aqui do livro O Pão Nosso, Lei do Retorno. É de uma passagem aqui de João 5,29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição e vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Apesar dessa passagem ser meio dura no que diz respeito à condenação, vamos entender bem a lei do retorno. Kardec ele teve a necessidade de criar um termo novo, lei de causa e efeito, porque era muito taxativo a tal da lei do karma. O karma vem do sânscrito, quer dizer ação. A maioria das pessoas no Ocidente não entenderam bem a questão do karma, porém, então isso é muito simples, é muito fácil. Ação significa eu vou sempre agindo na vida e a vida vai sempre agindo sobre mim. Ação contínua. Para nós aqui no Ocidente, nós entendemos o karma como, eu fiz, vai vir um retorno. Então se eu fiz alguma coisa, vai vir algo exatamente igual ao que eu fiz, contra a minha energia, contra a minha vida. E nós então começamos a nos lamuriar. Muitos de nós, na nossa vida diária, acham muitas vezes que a nossa vida é um karma, né? No trabalho, porque a pessoa às vezes não estudou, não fez o que deveria, casou mal, não escolheu bem o parceiro ou parceira, não construiu bem uma vida financeira, e aí tem uma vida difícil. E tudo isso as pessoas trazem como um karma da vida passada. Errado. O próprio Kardec fala o seguinte, olha, de uma vida para outra, não se leva sequer 20% ou 30% de alguma coisa que se chama de karma ou ação. Todo o resto é criado por nós. Todo o resto. A vida que nós temos, o casamento, a casa, as dívidas. Se nós sairmos no frio sem blusa, não adianta nós reclamarmos que estamos com frio e achar que é karma. Nós não colocamos a blusa. É a mesma coisa na nossa vida. Se a gente não aplica a inteligência na nossa vida, se nós agimos com sentimento e inteligência, não adianta acharmos que é karma da vida passada. É nossa ação nessa vida. Nós não agimos direito na vida e colocamos lá na vida passada. Mas afinal de contas, então, o que vem a ser a lei do retorno? Recentemente, numa rádio, nós estávamos ouvindo a situação de uma menina até nova, que já era mãe teve 3 trigêmeos. E tinha ficado grávida de novo. E solteira de novo. Só que dessa vez vieram 4 filhos.
Então ela seria mãe de 7 filhos. Esse é o tipo de caso, óbvio, tirando a questão social que vem ao caso, mas de que ali nós temos uma situação e que realmente tem um espírito que é a mãe, necessitando de se recompor com vários espíritos de uma vez só. Neste caso, a providência divina aproveita a situação para colocar, sim, a pessoa numa condição para reviver, para poder amar, voltar a amar e viver de novo com aqueles espíritos que em algum momento no passado teve problemas. Ah, mas e se ela não ficasse grávida? Poderia, então aconteceria de uma outra forma. Porque tudo que a gente tem que passar na vida com relação a nossas dívidas passadas, nossas ações passadas, elas vão vir de forma natural. Não vai acontecer como um desastre de uma hora para outra, que é a lei da fatalidade, isso é muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Não vai acontecer como algo que aconteceu. Aliás, a única fatalidade que os Espíritos deixam claro é a morte. Apenas isso. Se é algo que vai acontecer na minha vida que eu não consigo mudar, é a morte. O resto, tudo eu consigo mudar. Então, tudo na nossa vida depende de nós. A nossa ação na vida depende da gente. Ah, mas as coisas que nós fizemos no passado, nós estamos voltando a repeti-las agora. Aí nós repetimos o erro. O que acontece é que muitas das vezes nós confundimos sempre que o que nós resgatamos da vida passada é sempre o mal. É sempre o que a gente fez de mal. No entanto, nós vivemos hoje numa sociedade em que não é todo mundo mal. A sociedade não é má. O que nós vemos é uma pequena porcentagem de pessoas ainda em processo evolutivo que fazem muito barulho. Teve um cientista político que disse o seguinte: se nós pegarmos 1000 pessoas e pegarmos apenas 1% dessas pessoas, essas pessoas vão fazer tanto barulho que os 1000, o restante das 1000 outras vão achar que toda a sociedade está uma bagunça. É o que acontece na sociedade de hoje. Nós vemos os jornais, a notícia da televisão e nós achamos que está todo um caos. A sociedade, o governo, os políticos estão roubando tudo. Nós temos a impressão de que está tudo um caos. Mas se estivesse mesmo, se realmente a sociedade toda estivesse essa barbárie que nós achamos que está, não haveria sociedade, não haveria lei, não haveria a justiça, a mínima justiça que a gente espera nessa sociedade. O que vemos hoje são números pequenos de pessoas fazendo muito barulho. E para piorar, a tecnologia vai estar transformando esse barulho num barulho muito alto. Porque se a pessoa acontece lá no fim do mundo, ela faz alguma coisa, a internet vai passar e vai repetir essa informação muitas vezes. Aí os canais de televisão vão passar e vão repetir de novo. E os jornais vão vir e vão repetir. E aí temos nós também na nossa conversa do cafezinho da empresa que vai repetir também isso para os amigos. E aí nós vamos repassando aquela única notícia quantas vezes? Muitas e muitas vezes. O que acontece é que essa única notícia se torna uma notícia muito grande. E aí nós temos a falsa ideia de que está tudo ruim, está tudo caminhando para um caos. Temos que tomar cuidado. Hoje, a sociedade não está caminhando para caos nenhum. As poucas e parcas notícias que acontecem, e acontecem mesmo, porque nós vivemos uma sociedade muito grande, é muito difícil não termos notícias de algum roubo, de algum assassinato, de alguma coisa que aconteça. O que acontece é que essas pequenas notícias é que alimenta a nossa imprensa. E por quê? Porque nós, infelizmente, ainda nos alimentamos de notícias ruins. Porque se nós, como sociedade, como cidadãos, gostássemos de notícias melhores, a imprensa passaria para a sociedade de notícias melhores. Muito simples isso. Vamos ver quem de nós, quando para no cafezinho da empresa, ou quando vai conversar com o vizinho, ou quando vai conversar com os amigos, não fala mal de alguém. Não é uma questão de... Não estamos questionando no sentido de acusar. Apenas estamos mandando uma informação para o nosso interior. Quem de nós para um assunto, quando alguém começa a falar mal de alguém, fala, vamos mudar de assunto. Se partir de nós, a gente começa a mudar o conceito e a sociedade. Outra informação que a gente tem, a gente fala sempre que está caótico.
é quando nós, e muitas vezes nós temos a preferência por notícias e condições ruins. Ligamos o rádio apenas para sintonizar quando estão falando alguma coisa que aconteceu de extraordinário. Vamos ver um filme, normalmente o filme que vai falar de alguma catástrofe. Ou vamos ligar a televisão para ver sempre o noticiário voltado para aquelas notícias mirabolantes. Como é que está o nosso interior? Como é que está a nossa vida interior? O Gandhi, ele dizia que a constituição física, psicológica e sentimental do ser humano é simplesmente resultado de tudo que ele faz na vida dia a dia, colhendo informação, conversando com as pessoas e recebendo notícia. Então o que nós somos agora nesse exato momento, se nós não temos aquela paz que a gente quer tanto, se nós achamos que o mundo não está tão bom, vamos começar a nos notar na nossa atitude do dia a dia. O que nós fazemos diariamente? O que conversamos com as pessoas diariamente? Que tipo de informação gostamos de receber, seja da internet, seja de um amigo, seja da televisão? Isso é que constitui nosso interior. E as causas do passado vão começar a surtir menos efeito na nossa vida. Por quê? Porque as causas do passado, se a pessoa fez alguma coisa muito ruim mesmo, essas causas do passado repercutem muitas vezes como uma fatalidade. Um exemplo. Recentemente nós vimos um caso do avião que estava indo para a França, caiu no meio do caminho. O próprio André Luiz, no livro lá, Nosso Lar, ele relata um caso muito parecido como esse. De que o avião estava indo lá para algum lugar, caiu houve um resgate espiritual. Mas o próprio mentor já adiantou, todos aqueles espíritos envolvidos no acidente precisavam passar por aquilo. Causas passadas. Havia necessidades passadas. Tanto é que muitas pessoas desistiram do voo em cima da hora, perderam o voo, não conseguiram chegar. E outras, por sorte, entre aspas, conseguiram pegar aquele voo na última hora, entraram no voo sem saber se iam conseguir ou não. O plano espiritual, em informações do próprio André Luiz, diz que é muito trabalhoso, porque esses resgates que acontecem com muitas pessoas, eles são tratados por muitos anos para que naquele momento, naquele dia, aconteça exatamente com aquelas pessoas que por alguma razão do passado precisam passar por isso. Mas não são só as pessoas envolvidas diretamente no acidente. Porque a providência divina é tão perfeita que ela faz com que quando acontece algo assim, até os familiares, por exemplo, também têm resgates para passar e precisam passar por isso. Então aqueles que ficaram também, aqueles que são amigos também. Existe toda uma energia de necessidades que é trabalhada para que quando algo aconteça, reflita sobre todos os necessitados envolvidos. Todos. E nós não somos ninguém aqui nesse mundo para tentar interpretar ou entender qual o motivo de cada um ali. Mas a providência divina sabe. O próprio André Luiz, quando entrava muito no assunto específico de cada vida, falava, e esse sujeito, por que ele vive essa vida? Teve um caso interessante até de um espelho que o André Luiz, no próprio Nosso Lar, ele vai num museu e tem um espelho, ele olha e tem um espírito de uma mulher lá do lado do espelho. Já estava desencarnada há 200 anos. E estava lá do lado do espelho. Aí ele lá, penalizado, falou, a gente não pode ajudar? Fala, não, André Luiz, a gente já tentou, ela quer ficar lá do lado do espelho. Mas qual a história dela? É que é o seguinte, há 200 anos atrás, ela queria muito casar. E aí ela conheceu um jovem charmoso, bonito. Aí o jovem chegou para ela e falou, olha, sim, vamos casar. E realmente havia paixão ali. Aí o que aconteceu? O jovem, então, se envolveu com ela, não casou, e deu um espelho, aquele espelho para ela, como prova de que ele casaria com ela. Falou, olha, eu vou te dar esse espelho maravilhoso, eu vou viajar, eles moravam na Europa, eu vou para as Américas, vou ficar rico e volto. E aí ele foi para as Américas, conheceu outra pessoa,
casou, teve filhos, teve família. E a garota ficou esperando, e esperou mesmo, porque ela não casou, ela envelheceu, ela desencarnou e ficou do lado do espelho. Passaram-se os anos, e aí está lá o André Luiz questionando isso, mas está ali esperando, e aí? Falou, não se preocupa não, André Luiz. Daqui a alguns dias um jovem vai comprar esse espelho, mas ele vai comprar com a pessoa. É o mesmo jovem que está lá de trás, que queria casar com ela e não casou. André Luiz curioso, e depois? Bom, ela vai obsidiá-lo. É óbvio, André Luiz, porque ele deixou uma dívida lá passado com ela, que ele não cumpriu até hoje. Mas e depois? Bom, ela vai nascer a partir disso como filha dele. Por quê? Para os dois aprenderem a amarem-se. Lei de retorno. A lei de retorno, ela acontece em todos os momentos na nossa vida. Ela não acontece por um acaso. Não vem de uma coisa que nós achamos que deveríamos ter feito. O Emmanuel diz o seguinte: o homem deveria tomar muito cuidado com as relações sexuais que ele tem no planeta, porque para cada uma ele tem um compromisso firmado. Então nós aqui no planeta Terra, cada vez que nos envolvemos emocionalmente, sentimentalmente, nós temos um entrelaçamento, e vamos usar os termos dos hindus, kármico, com essa pessoa. O próprio hindu, o hinduísta, quando há um casamento, ele diz o seguinte: quando tem um casamento, eles falam, então agora vocês vão dividir o seu karma. O que é dividir o karma para o hindu? E nós vamos atrás da lei de ação e reação. É simples, porque quando duas pessoas vão conviver juntos, todas as dívidas que uma tem, que a outra tem, vão ser simplesmente, vai ter que conviver com as duas, não tem jeito. Então, se aquela pessoa vai passar por dificuldades porque ela tem no pretérito dívidas para passar, aquele companheiro ou companheira vai ter que suportar. E aí tem, por isso que no casamento, na doença, na pobreza, o padre poderia ter falado até na riqueza também, porque muitas das vezes nós esquecemos que o que nós trazemos dentro de nós, essa tristeza muitas vezes que nós trazemos, essa falta de alegria que muitos de nós têm, não vem com os bens materiais. Muitos de nós muitas vezes vivem muito bem materialmente e ainda traz essa necessidade, essa coisa que a gente arrasta na vida, é causa do passado. E muitas vezes são coisas que nós não fizemos ou fizemos de errado no passado, que vem através do sentimento. Vem como um peso, vem como uma necessidade de fazer algo bom. Vem em nós como algo que precisamos mudar na vida. Passamos a vida fazendo muita coisa e aquele peso, aquele vazio interior. Mas por que esse vazio não vem? É porque essa necessidade do passado ainda não foi completamente sanada. Virá o dia em que a gente vai restabelecer, ou convivendo com alguém que a gente em algum momento deixou no passado, ou vai vir através dos filhos que são nossos amores ou nossas dívidas do pretéritos, ou vai vir através dos amigos, dos pais, do emprego, do chefe. Não nos esqueçamos que tudo à nossa volta tem sempre uma ligação com o passado. Tudo. O Emmanuel, ele diz o seguinte, que nós espíritos, nós reencarnamos, muitos de nós, juntos, eras e eras. Então essa população atual, muito provavelmente essa que vive no mundo agora encarnado, é a mesma população que deve ter reencarnado há 80 ou 100 anos atrás. Ou seja, vamos desencarnando e vamos voltando mais ou menos juntos. Até porque a evolução acontece assim. É necessário que os espíritos se reencontrem. Quando temos dívida do passado, por exemplo, pegaram um caso. Se o Sérgio aqui tem uma dívida com o passado com um espírito, eu fiz o mal, ou eu não quis, ou alguma coisa que eu fiz de ruim. Não importa. Uma das coisas que pode acontecer como um resgate nosso é realmente conviver, casar, aprender a amar. Aí o que acontece? Mas como é que eu vou amar alguém que eu não gostei? Ou como é que a pessoa vai gostar de mim se eu fiz o mal para ela no passado? Como isso acontece? Paixão. A paixão é a ferramenta espiritual para o resgate de dois espíritos.
Por isso que não é amor, paixão. A paixão, ela vem como uma necessidade de reencontro. Encontrei a pessoa, estou apaixonado. Vem, isso é o resgate. Olhei para a pessoa, eu não consigo viver sem ela. Meu coração dispara quando eu vejo, o ar falta. Paixão. Necessidade de resgatar, de voltar. E é tão forte que os espíritos querem ficar juntos sempre. Não consegue ficar muito tempo longe, não consegue ficar sem ligar, não consegue. Isso não é amor, porque amor é equilíbrio. A paixão é realmente necessidade de resgate. Quanto maior a paixão, maior a necessidade desses espíritos estarem resgatando. Volta-se então, integra-se numa família, e aí, quando há o casamento, a paixão ela vai passando. Os especialistas dizem que a paixão dura mais ou menos 1 ano e 3 meses. É mais ou menos o tempo que dura a alegria de quem ganha na loteria federal sozinho. 1 ano e 3 meses. Sabiam disso? Se vocês ganharem hoje na cena, daqui a 1 ano e 3 meses vocês vão estar exatamente sentindo o que vocês sentem hoje. Então, gente, essa alegria que vocês querem tanto de ganhar, se a gente estiver com alguma coisa interior engasgada, com nossas dívidas, com nossas condições pessoais ruins, volta tudo daqui a 1 ano. E não é o dinheiro que vai tirar isso da gente. Esse é um ponto interessante. Não é ficar muito rico que vai fazer com que a gente melhore com o nosso interior. Não é. O dinheiro vai dar facilidades, mas a nossa busca, a nossa interiorização, ela vai depender de nós. E quando há o resgate dos espíritos, e os espíritos estão juntos, depois de alguns anos, o que acontece? Esses espíritos, quando a paixão acaba, precisam aprender a amar. Esse é o ponto. Os casais hoje se separam com muita facilidade, as pessoas não vivem muito tempo junto, eles ficam algum tempo e depois, mas agora é moda, então eu não preciso mais ficar. Não ligam se os filhos vão sofrer com isso ou não, e aí se separam. Regra geral, quando há separação é porque não houve o resgate do amor. Por quê? Normalmente quando estamos com alguém, é óbvio que a própria doutrina fala o seguinte também: quando acontece, e acontece muito, de haver gravidade no relacionamento, realmente não tem como conviver. Quando o homem é muito agressivo, quando a mulher é muito agressiva, quando chega em termos da agressividade ser palpável ali, eles se baterem, não tem como conviver. Não é isso que estamos falando. Estamos dizendo aprender a amar, porque a paixão, ferramenta de resgate. Quando estamos juntos, aprender a amar. Amor é aprendizado. Ela não vem como algo do passado, do fora do nosso corpo. Ela vem de dentro de nós. E a gente começa a fazer com que aquilo se torne vivo em nós. Mas se a gente não quer amar, não adianta. Quando a paixão vai embora, a gente também... agora a gente começa a ver os defeitos, né? Porque quando a gente... Por que eles falam que o amor é cego, mas no caso da paixão é cego? Porque a gente não vê defeito. Quando a paixão vai embora, a gente só vê defeito. Aí só sobra o que se a gente só vê defeito? Nada, porque não aprendeu a amar. Separa. E aí a gente vai amar quem? Se a gente não consegue amar nem as pessoas com quem a gente se apaixona. Então, temos essa fase. A gente se apaixona, vem, o resgate, tenta resgatar, não aprendo a amar, me separo. Olha, vamos tentar de novo, né? Como? Vem através do filho. As mesmas situações e vem como filho. Vamos ver se a gente ama dessa vez, vai? E a gente vem e cresce junto e vamos aprender a conviver como pais e filhos. Vemos casos interessantes de filhos que agridem pais, pais que agridem filhos de uma forma... Resgate mal feito. E continua sendo mal feito até agora. Porque se não há o respeito dentro do lar, é porque não aprendeu a amar ainda. Vamos continuar convivendo com isso? Não, nós temos que aprender. Mas o que acontece então em casos em que o filho vem já com um sentimento melhorado, mas o pai é arredio, agressivo, mas o filho ama. E o pai continua agressivo, arredio. Esse filho volta a nascer nessa família? Não. Mandam para essa família um filho arredio e agressivo numa próxima encarnação para o pai aprender a amar. Porque aquele filho amoroso, ele não conseguiu. O oposto acontece também. O filho vem arredio, com dificuldades pessoais e agride os pais. Porque os pais são culpados de tudo, disso e daquilo. E os pais amando.
mostrando o caminho, dando atenção. O que acontece com esse filho numa outra encarnação? Vão vir pais amorosos para ele? Vão vir pais que vão dar o caminho, vão dar a atenção necessária? Não! Não dá para ser isso, porque aquele espírito não aceita aquele tipo de amor. Tem que vir, nesse caso, espíritos muito mais afinados com ele. Agressivos tanto quanto eles. Será que vão aprender a amar assim? Olha, com certeza a agressividade com a agressividade vai ter que se acalmar em algum momento. Tem um caso relatado por um espírito, nós não lembramos o nome, de inimigos de muitas encarnações. Eles eram muito agressivos. E eles eram tão inimigos que quando nasciam em tribos separadas, eles viviam em guerras entre si. Nasceram então como amigos, um matou o outro. Não teve jeito, eram inimigos assim de muito tempo. Nasceram como irmãos. Brigaram, cresceram brigando e se separaram. E foram viver as suas vidas. Tentaram nascer como homem e mulher. Para se apaixonar. Usaram a ferramenta da paixão nesses dois, eles se apaixonaram, conviveram junto. Quando a paixão começou a amainar um pouquinho, houve a briga, houve a discórdia, eles se separaram. Aí no plano espiritual, esse espírito diz o seguinte: olha, não resta outra alternativa para esses espíritos a não ser um caso mais drástico. Nasceram grudados. É o caso em que o espírito precisa, por uma necessidade dele, não é castigo. No plano espiritual não existe castigo, não existe, nós temos que fazer, você vai passar por isso. É óbvio que o espírito no além, ele tem uma visão muito melhor da vida do que nós temos aqui encarnados. Quando nós estamos fora daqui, desse plano, nós temos planos mirabolantes para a nossa vida. Nós traçamos objetivos fantásticos, nós queremos tudo. Sem contar os casos em que quando nós vamos reencarnar, nós vemos os nossos maus do passado e a gente quer passar tudo numa vida só. Não, me faz ter doença tal e tal e tal, porque eu já desconto tudo nessa vida. É óbvio que quando nós estamos encarnados e passamos por uma simples gripe, a gente acha, bom, que dirá se a gente pedir para virem doenças graves? O Pai que nos ama muito sabe das nossas deficiências. Então, por mais que a gente peça, manda tudo numa vida só, que aí a gente suporta e melhora. O Pai nos amando fala, não. Dessa vez você só vai ter a gripe. E a gente, até com gripe, a gente reclama, muitas vezes. É uma simples, muda o tempo, a gente está reclamando. Se fizer calor amanhã, muito calor, é capaz da gente reclamar também. Será que a gente está preparado para a gente olhar para o nosso passado e começar a trazer para a vida atual e começar a resgatar isso de uma forma amorosa? E também tem uma coisa, no próprio plano espiritual e no próprio livro dos Espíritos é tratado, o amor cobra a multidão de pecados. É preciso amar. É preciso aproveitar a nossa chance atual para amar, para fazer o bem, para pensar o bem, para estender o bem. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos minimizando aquilo que fizemos no passado. Não precisamos pagar o passado com dor. Esse é o ponto crucial. Nós não precisamos sofrer. O sofrimento, ele só vem por nossa condição pessoal. Nós sofremos porque não conseguimos aprender de outra forma. O Leon Denis, quando no livro falando sobre dor, sofrimentos, ele fala sobre isso. Ele diz que a dor em alguns animais, ela vem como despertar. O animal irracional, se nós pegarmos o mais simples, nós pegamos uma molécula, uma célula mesmo lá, a única coisa que a célula consegue sentir é se está quente de um lado, ela vai para o outro, se está frio do lado, ela vai para o outro. Esse sofrimento faz com que ela comece a adquirir vida, evolução. Quando vamos evoluindo na cadeia dos próprios animais, aí já com consciência, nós vamos ver que o sofrimento, em alguns casos, ele vem para despertar a consciência. Mas como nós, na condição de homens, ainda sofremos tanto? É porque muitos de nós não aprendeu a amar. Porque no momento que a gente começa a amar, começa a fazer o bem, a
pensar o bem, nós deixamos de trazer para a nossa vida sofrimento. Porque se a gente não aprende a amar, se a gente não consegue ser bom para as pessoas, nós não conseguimos melhorar. E o que acontece? Então a gente precisa sofrer. Para quê? Para despertar em nós esse sentimento. Quer ver um exemplo claro sobre isso? É simples. Vamos visitar os hospitais e vamos ver aquelas pessoas que passaram por doenças graves. O que aconteceu com a vida delas? Não melhoraram? Não mudaram a forma de pensar? Mudaram. A grande maioria mudou. Muda porque naquele momento o sofrimento traz o melhor dela para fora de si. E ela começa a mudar. Uma amiga nossa que trabalhava, era muito estressada, não tinha amigos, teve uma parada cardíaca, quase desencarna. Mudou completamente a vida. Hoje é cercada de amigos, mudou completamente o estilo de vida, trabalha aquilo que precisa apenas. Diminuiu o orçamento? Diminuiu, mas vive mais feliz. Não estamos aqui dizendo que nós vamos parar de trabalhar e viver melhor. Não é isso. Estamos apenas dando os exemplos da vida, da nossa vida. O mais importante da nossa vida, além de nós mesmos, são as pessoas que estão à nossa volta. Não vamos esquecer disso. O mais importante não é o trabalho. Não é quem está fora da nossa casa. O mais importante são aqueles com que nós convivemos. Ser bom com eles é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Se nós não somos bons com aqueles que estão tão próximos, vamos ser com quem está longe? Não. E quantos de nós se lembra disso? Quantos de nós liga para os parentes? Conversa com aqueles mais distantes? Hoje está tão fácil, né? Manda e-mail. Manda um e-mail lá para o vô, para a avó, para o tio que a gente não vê há muito tempo, para o primo, para aqueles parentes que a gente sabe que tem, mas nunca vai ver porque falta tempo. E a gente vai deixando de conviver, de conhecer, de ter boas conversas, de juntar família, de fazer algo na nossa casa para trazer as pessoas. E vamos cada vez vivendo cada vez mais sozinhos. Porque quando nós nos inserimos demais na sociedade, o trabalho tira o nosso tempo e nós não temos mais tempo para mais nada, nós vamos ficando sozinhos. Porque os amigos não nos procuram? Não, é que nós é que não procuramos mais os nossos amigos. Os familiares não nos procuram? Não, nós é que não procuramos mais nossos familiares. Então nós vamos ficando numa condição em que as pessoas vão deixando de nos buscar, de nos procurar. Daqui a pouco não lembra nem do nosso aniversário. E a gente começa a achar ruim porque ninguém lembrou, ninguém ligou para mim. O que será que aconteceu? É porque nós vamos nos afastando da comunidade, que é o nosso bem viver, a nossa família, são nossos amigos, são as pessoas que estão à nossa volta. Depende de nós a ação de buscar, de trazer para a nossa vida os amigos, os familiares, mesmo os distantes. Amar não custa nada. Amar é simplesmente dar um pouco da nossa vida para as pessoas que estão à nossa volta, as nossas pessoas vivas. Muitas vezes nós damos muito da nossa vida para o trabalho. Vivemos mais tempo trabalhando do que vivendo com as pessoas que nós realmente deveríamos. Achamos nós, muitas vezes, que passamos muito tempo, as pessoas falam, nós passamos mais tempo no trabalho do que com a família. E é verdade, nós passamos mais tempo convivendo no trabalho do que com a família. Mais tempo usando máscara social do que sendo nós mesmos, porque na nossa casa, normalmente, a gente costuma ser nós mesmos, né? Mas fora de casa não, a gente tem que ser polido, a gente tem que sorrir para todo mundo, tem que ser alegre, mas dentro de casa nós muitas vezes somos nós. E aliás, aproveitando até o tema para dizer que muitas vezes dentro da nossa casa, por sermos nós mesmos, temos que tomar um certo cuidado, né? Por quê? O que acontece? Muitas das vezes nós vamos chamar alguém de fora para ir na nossa casa. E nós compramos tudo que nós normalmente não temos para dar para quem vai na nossa casa. E na nossa casa, muitas vezes, no dia a dia, não tem aquilo. Por que alguém de fora pode ter algo, comer algo, que nós dentro da casa não temos? Vemos muito isso. Temos que inverter. Tem que ter essas coisas na nossa casa normalmente. Se pudesse, não é melhor não ter?
E aquele que vier vai comer aquilo que tem na nossa casa. E não nós nos esforçarmos e tirarmos do que não temos para servir a pessoa para coisas que nós não temos no dia a dia. Isso é falta de amor, principalmente com quem está na nossa casa, porque com quem convive conosco. Vamos estendendo melhor as ideias, vamos conhecer melhor as pessoas que estão à nossa volta, vamos melhorar a nossa programação. Não é melhorar a programação, não vamos ver notícia, não é isso. Nós vamos filtrar melhor aquilo que vem para nós. Vamos começar a ter um convívio melhor com as pessoas. A questão da irritação. Cada vez que nos irritamos, seja no lar, seja na fila do banco, seja no trânsito, vamos começar a notar por que há um motivo para aquela irritação. Precisamos saber o que é. Se a gente não sabe o motivo, a gente não consegue se aperceber do que acontece de errado conosco. Muitas vezes a irritação lá no supermercado é porque nós temos um problema lá com o marido em casa. E a gente não percebe isso, ou com a esposa, ou com o filho, ou com um amigo, ou porque eu preciso pedir um aumento para o meu patrão. Mas como eu não tenho coragem, eu me irrito no mercado. Causas psicológicas que têm referência distinta, mas acontece. Enquanto nós não paramos para pensar sobre nossas atitudes, nós não melhoramos. A questão da evolução. E se nós não melhoramos, nós não evoluímos. Evolução é muito clara. O Kardec ele diz o seguinte: pessoas quando evoluem, quando melhorem a forma de pensar, de viver, de agir, sofrem muito menos. Por quê? Porque nós, na vida, nós começamos a decidir melhor as coisas, pensamos melhor sobre o que vamos fazer. Então decidimos melhor com quem vamos casar, decidimos melhor a casa que vamos morar, decidimos melhor até os amigos que fazem parte do nosso convívio, porque nós estamos melhorando interiormente. O nosso interior é reflexo do exterior. Os budistas falam que a realidade não existe, o que existe só é o que nós temos na mente. Se a gente for levar isso em conta, não deixa de ter uma certa verdade, porque a criação interior é que faz tudo o que acontece no nosso exterior. Tudo. Se a gente acha que nós só podemos ter amigos gananciosos e mentirosos, é isso que a gente vai ter de amigo. Se a gente acha que a nossa família não presta, realmente ela não vai prestar. Se a gente acha que dá muito trabalho o casamento, realmente o casamento vai dar trabalho. Nós colhemos aquilo que nós plantamos já dentro de nós. Agora, se nós já achamos que nosso casamento tem condição de melhorar e ser feliz, será. Se nós achamos e começamos a interiorizar que nossa família é boa, apesar dos problemas, também será. Se nós começamos a mentalizar que temos amigos bons que nos apoiam, que estão sempre conosco, é isso que vamos ter à nossa volta. O que nós temos dentro de nós reflete-se fora de nós. Tem uma história que um rapaz contou aqui, até que eu achei interessante, de um senhor que ficava na frente de uma cidade, e aí vinha uma pessoa de fora e queria entrar na cidade. Ela falou: mas da cidade que você veio, o que tinha lá? Eu estou saindo de lá porque as pessoas, elas eram muito fofoqueiras, falavam mal umas das outras, eu não gostava, então eu quero ver se nessa cidade é melhor. O velho falou: olha, aqui você vai encontrar coisa igual, não tem jeito. Eu já falei: então eu vou para outra. E foi embora. E tinha um rapaz do lado desse senhor. Aí vem um outro jovem, falou: você pode me falar como é essa cidade? Ele falou: como é que é a cidade de onde você veio? As pessoas são boas, são amáveis, elas se respeitam, a lei é cumprida. E o velho falou, esse senhor falou para ele: então é isso que você vai encontrar nessa cidade, a mesma. O jovem entrou na cidade, e o jovem que estava do lado olhando falou: mas você falou para o outro lá que a cidade era cheia de fofoqueiro, e para esse aqui que a cidade é cheia de pessoas boas? E o velho falou para ele: bom, o que você busca é o que você sempre encontra. Se você já traz isso dentro de você, é isso que você vai encontrar. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós temos dentro de nós, não o que está fora. As pessoas fora vão continuar do jeito que são. É o nosso interior que vai ditar as regras. Se nós acreditamos que o mundo é bom, será. Se nós achamos que o mundo está um caos, também será. Porque nós captamos, nós percebemos as coisas que estão dentro do nosso interior. Tem um filme interessante chamado O Quem Somos Nós, que fala um pouco disso. Ele diz que nós conseguimos captar 2 milhões de informações aqui, olhando. Só que nós só filtramos aquilo que nosso consciente quer.
Ou seja, dentro dessa sala existe muito mais informações do que a gente consegue captar. Muito mais. O exemplo que ele dá no filme, que é interessante, é dos espanhóis que estão chegando na América Central, e os índios, eles nunca tinham visto um navio. Nunca. O que acontecia? Eles olhavam para o mar e não viam nada. Por quê? Eles olhavam, a visão que eles tinham, que entrava dentro do cérebro, o cérebro codificava e não conseguia codificar o navio. Então não existia navio para eles. Eles viam apenas o mar. E os índios olhavam e estavam na vida, e os navios se aproximando. O único que conseguiu perceber, por causa das ondas, foi o xamã, que ele tinha a mente muito mais trabalhada. Ele descobriu que a maré estava diferente do normal. E ele começou a olhar para a maré, e aí ele começou a identificar. Apareceu então a imagem do navio, mas que os índios não conseguiam perceber porque não conseguiam codificar dentro do cérebro. É por isso que a gente não consegue ver espírito, porque apesar de eles estarem à nossa volta, nós não conseguimos decodificar dentro do cérebro. Mas existe muito mais informação nessa sala do que a gente sequer percebe. E isto serve de exemplo para a gente entender o seguinte: nós só conseguimos ver aquilo que a gente acredita. Nós só vimos, captamos, ouvimos, pensamos aquilo que está dentro de nós. Se nosso interior está confuso, se nosso interior está aquela lástima, é exatamente isso que vai estar fora de nós. Nós só vamos conseguir captar as notícias confusas, as notícias ruins, porque isso é reflexo nosso. Vamos olhar para dentro de nós. Se nós começarmos a questionar demais algo que acontece no mundo, olha para dentro. Se alguma coisa está errada demais, esse mundo está um caos, olha para dentro do nosso caos. Nós precisamos começar a mudar a forma de pensar. Quando nós mudarmos isso, o mundo muda, com certeza. Muita paz a todos. Então agora vamos... Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, né? Então, vamos começando aí. Quem quer perguntar? Um tema bom, hein? Graças a Deus que eu não tenho problema. Eu só vim aqui só para assessorar, entendeu? Né? Acontece no dia a dia, né? Com a gente, problema. Agora, é importante esquecer o passado, não se preocupar com o futuro e viver o presente. Porque assim nós estamos se livrando, né? Vamos deixando essas coisas para trás. Viver bem é a melhor coisa, é viver bem, né? Viver bem é bom, né? Você está ligado, Lourenço? Deixa eu ver se então. Ela vai fazer pergunta. É só ele quer falar, é por isso. Você quer falar? Lourenço. Sérgio, bom dia. Meu nome é Fabiana. Essa relação, essa questão que você disse, né, da pessoa que ela só enxerga o mundo de um jeito negativo, né, que vê só as coisas ruins, né, que isso está focado dentro, realmente é uma realidade que dele mesmo, né, que ele não consegue mudar isso. Como que eu posso fazer para ajudar a pessoa a enxergar de uma outra maneira, né? Apesar de estar sempre dizendo, olha, você só vê pelo lado negativo as coisas, né, da vida. Tenta olhar pelo lado bom, né? Mas a pessoa fala, não sou eu, é o mundo que mostra isso. Olha a televisão. Eu falei, sim, mas a televisão só traz desgraça porque isso traz ibope, né? Como que eu posso fazer com que essa pessoa consiga enxergar o mundo de outra maneira? Essa questão é interessante, realmente. Nós vamos ver à nossa volta muitas pessoas com uma visão drástica, não só do mundo, mas da sua própria vida, né? Mas é porque ela já traz isso dentro dela. O que nós não podemos, por exemplo, é a mesma coisa, a pessoa fuma. Você vai chegar, para de fumar. Para de fumar aí, que isso faz mal para a sua vida. A pessoa vai parar de fumar se eu ficar cutucando? Não vai, não adianta. Isso está tão intrínseco na pessoa que ela não consegue. O que a gente pode fazer é ir trazendo coisas que contraponham o que ela faz. Com notícias que contraponham aquilo. Nós podemos falar, mas não no sentido de cutucar. Porque se nós estamos forçando a barra, no sentido de, olha, muda,
a pessoa já vê isso como defesa. Nós temos que falar isso como um assunto natural. Olha só que interessante. Olha, as pessoas estão lutando melhor para melhorar a natureza. Você vê, grupos tais estão se reunindo agora porque vai ter uma reunião mundial para falar sobre os reflexos do efeito global. E isso é muito bom, porque nunca antes foi feito. Você vê, começar a trazer para a pessoa coisas que estão totalmente fora do que ela vê normalmente. Porque o que ela tem é falta de assuntos melhores. E se a gente fala no sentido de opor ao que ela pensa, ela nunca vai aceitar, vai criar uma barreira. É a mesma coisa do pai quando fala com o filho. Quando fala, olha, não faz isto, não faz aquilo, não faz não sei o quê. Normalmente, a criança ela já cria a barreira do não. Se a gente soubesse quantos não uma criança ouve até crescer, é absurdo. E cria barreira mesmo na vida dela. E nós, até adultos, nós temos isso. Quando há uma discussão entre homem e mulher mesmo, ou entre amigos, o que acontece? Dizem que 2 minutos nós ouvimos. No 3º minuto a gente já para de ouvir a pessoa e começa a pensar na resposta. Então, quando a gente quiser falar algo para a pessoa, para em 2 minutos. Aí você consegue fazer o que foi, depois para. A pessoa não vai ter tempo de reagir e ela ouviu. Né? Então, 2 minutos você consegue falar o que você pensa e para de falar. A pessoa, quando ela for pensar na resposta, aí você parou de falar, ela vai ficar sem ação. E ela guardou o que você falou, isso é muito bom. Usar a psicologia, né, para poder fazer com que as pessoas aprendam. Isso é interessante também para as pessoas que são arredias. Fala e não espera ela dar o retorno. Olha, está acontecendo tal coisa, você viu? Isso, pum. Não fala mais naquele dia. Um outro momento fala de novo. Aos poucos, como pílula, como um remédio. Ela vai tomando aos poucos. E aos poucos você vai perceber que ela vai mudando. Aconteceu conosco com minha mãe. Ela tinha um problema de cigarro. E eu percebia que não adiantava falar para minha mãe parar de fumar. Minha mãe tinha um problema sério. Ela fumou a vida toda. Então eu parei de falar para ela parar de fumar. Mas eu levava ela em lugares que não se podia fumar. Levava, mãe, vamos em tal lugar. Ah, mas não pode? Não pode. Ela ficava horas sem fumar. E às vezes era tão bom o lugar que ela não percebia. Ela, nossa filha, eu fiquei sem fumar. Pois é, não. E eu não falava do cigarro. O que aconteceu é que recentemente ela virou para mim e falou, já faz 1 ano que eu parei de fumar. Não estamos falando que nós somos responsáveis, não é isso, foi uma decisão dela. Mas o que nós podemos fazer é ir dando a notícia ou ensinando de forma muito, muito, muito amorosa e muito simples, não atacando a forma de pensar da pessoa, porque aí a pessoa não muda. Muito bom. Então, quem mais agora? Sua mão aí? Não? Vamos. Um assunto bom, hein? O público do domingo ainda não... Ninguém tem problema. Poxa, que maravilha. Que ótimo. Então, tudo que nem eu. Não temos problema. Ô, Lore. Vamos ver essa... Olha. Sim, isso muito mais, funciona muito mais do que a gente imagina. A hora que a gente muda a nossa atitude, seja no lar ou no trabalho, as pessoas percebem muito mais do que falando. Isso é verdade, certeza. Tem um caso que o Chico conta de uma mulher que ela brigava muito com o marido. A maioria das pessoas devem ouvir essa história. E ela foi falar com o Chico, Chico, meu marido briga muito, eu não sei o que fazer. Ah, usa a terapia da água. Ah, o que é? Quando ele for falar, você enche a boca de água e fica orando. Aí ela secava o marido, e ela enchia a boca de água, ficava orando. E ele falava, e isso, só que com o tempo ele via que não tinha retorno, ele foi parando de reclamar. Ele parou e falou, nossa, Chico, até a pé d'água funciona, né? Não tem retorno, né? Mas é isso, o exemplo é a primeira coisa. Sabe uma coisa? Direto e indiretamente a gente.
Quem mais? Isso aí. Oi. Eu queria saber mais ou menos assim, naquele caso que você falou da paixão e do amor e da tempestade. Para um relacionamento, normalmente para que eu possa falar uma coisa, eu queria saber se para a pessoa receber a mensagem, eu tenho que saber mais ou menos a resposta dela, eu já posso falar esperando a resposta. Porque a minha preocupação é falar e ela se sentir. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Não, tudo bem. Exato. É que é o seguinte, nessa questão, a gente sabe que se a gente não falar nada, a gente já tem um não. Um não a gente já tem. Tem que falar. Tem que falar. Na vida da gente, postergar, a gente não devia de postergar nada. Nós aqui somos a favor de a gente pôr tudo para frente, inclusive a decepção, se houver. Não se, é pior conviver com isso, arrastar. É pior arrastar. Então, resolve. Por que a gente tem tanto problema na vida? Porque a gente vai arrastando tanto senão. Hoje eu não vou fazer isso porque eu não vou fazer aquilo. E a gente vai guardando. O nosso cérebro, ele é fantástico. O cérebro humano guarda tudo. Tudo. Tudo que a gente deixa de fazer, ele guarda. Toda preocupação que a gente deixou de resolver, guarda. Todas as respostas que a gente deixou de ter, guarda. E o cérebro vai arrastando. A vida, por que as pessoas quando envelhecem e não vão resolvendo seus problemas, vão arrastando o pé? Vão arrastando os problemas. Por quê? Porque são tantos problemas que o cérebro vai acumulando, sem resultado e sem resposta, que a gente fica pesado. Tem pessoas que até arcam, né, com a idade. E isso tem a ver com a nossa falta de decisão. Tem que decidir, não pode deixar nada para depois. Apesar de, mas e aí se não for o que eu estou esperando? Pode até não ser, mas com certeza, depois que você tiver essa resposta, você vai tomar um outro rumo na vida. Não vai ficar esperando por isso, porque você vai esperar, isso não vai acontecer. Então, na nossa vida, nós não temos que postergar nada, porque tudo que a gente posterga, a gente arrasta. A gente tinha que deixar de arrastar as coisas e resolver tudo. Mais alguém? Então vamos ver a nossa prece de encerramento e depois vamos tomar o passe na sala de passe, né? É muito importante a gente ter consciência do que o passe representa para todos nós. É uma troca de energias, né? Os próprios espíritos que estão aqui presentes, eles se utilizam de nós, se utilizam das nossas coisas, células sãs, para poder inclusive fazer visita aos doentes. E tem muita cura através da presença de vocês. Você vê como é importante a presença de vocês aqui nessa reunião, neste domingo frio, mas estamos todos aqui juntos. Então vamos ter consciência de que realmente nós estamos recebendo aqui. Nós estamos sendo útil a essas pessoas, sempre, como eu falei no início, sempre tem alguém que está aguardando a nossa oração. Então vamos lembrar com muito carinho de todos eles. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade superior, por ter nos acolhido nesta manhã. Essa manhã fria, mas gostosa, quente ao mesmo tempo, porque estamos aqui todos nós reunidos, essa amizade fraterna, esse entusiasmo de poder realmente colaborar. O plano que dita tudo que está aqui, os trabalhos do dia, o planejamento que foi feito, a palestra importante que nós tivemos, tudo isso deve servir para a nossa futura caminhada, nossos próximos passos durante a nossa vida. Vamos guardar com muito carinho aquilo que foi dito, principalmente
pelas perguntas, pelos questionamentos, que tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos, abençoe o palestrante, as pessoas que aqui conviveram conosco nesta noite. Muita paz, muita saúde, muita felicidade. Assim seja.